Dilson, fique à vontade. Muito bem. Boa noite, meus irmãos. Eu sou o pastor Dilson, sou pastor da Igreja Batista Regular aqui no norte do Paraná, na cidade de Mauá da Serra. E devido à ausência do nosso nobre mestre, o pastor Evaldo, estou incumbido hoje de abordar um tema, e o escolhido para o nosso assunto aqui no Escatom é se haverá salvação para os que foram deixados para trás no arrebatamento da igreja. Nós ventilamos esse assunto em umas aulas passadas e aí estamos aproveitando para nos aprofundar biblicamente para vermos aí se haverá possibilidade desses serem salvos ou não. Então, dando início aí para a nossa leitura, e aí, como a gente já temos feito, né? No final, os irmãos estão à vontade para deliberarem sobre o assunto. Então, ao estudar 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12, encontramos detalhes minuciosos após o arrebatamento da igreja do Senhor. Devo lembrá-los que 2 Tessalonicenses capítulo 2 não trata do arrebatamento da igreja, mas do período tribulacional. E aqui vamos falar de alguns personagens na tribulação. O nosso assunto está detalhado no versos 7 a 12. Então, é bem interessante aí. Se os irmãos quiserem, a gente pode fazer a leitura do texto, se acharem por necessário, ou a gente pode fazer adiante, na hora do nosso, que os irmãos forem participar para tirar alguma dúvida. Pode ser assim? Então tá. No verso 7 está escrito: porque já o mistério da injustiça opera. Então, vejo que aí está falando do prelúdio, que é a nossa era atual, não é? Onde ele já está aí agindo, o mal já está agindo, é presente, isso é fato, né? Está operando ativamente no mundo, mas não na sua força maior. Entendo que a palavra mistério, Paulo está falando de algo oculto. Neste caso, não totalmente revelado, pois toda a humanidade sente o seu agir perverso. Então, dentro aí desse contexto, não é? Da contextualização do mundo. Eles agem nos governos ímpios, induzindo-os a corrupção. Deixa eu só puxar um pouquinho aqui a foto do moço. E as guerras. Na igreja estão mesclados, disfarçados de ovelhas, mas sendo bodes. No trigo, mas sendo joio. No púlpito, parecem ministros de justiça, mas são obreiros fraudulentos. E aí os nossos textos, né? Mateus 13, 24 a 30, 36, 42, e 2 Coríntios 11, 13 a 15. No verso 8, revela-nos que após a igreja ter sido arrebatada ao céu, e então será revelado o iníquo. Então, esses destaques que eu dei só para chamar a atenção dos irmãos na hora da leitura, ou você já for seguindo aí na sua leitura aí. Então, a pergunta é: por que só depois que a igreja for tirada o iníquo surge? Quem os receberá para a implantação, para implantar a religião mundial? Quem vai ser os seus evangelistas?
Na tribulação haverá os 144 mil evangelistas judeus a serviço do Senhor. Então, Apocalipse 7, 4 a 8. Pode subir mais, Klaus. Foi? Cadê? Certo. É que eu estou acompanhando aqui no meu esboço. O anticristo e o mundo pós-arrebatamento. Como... Opa! Eita, o que eu fiz aqui? Peraí. Só um instantinho. Voltou. Como estará o mundo? Então, penso que logo após o arrebatamento da igreja, o mundo se encontrará em meio a catástrofes globais. Então, dá para nós fazer aí no nosso pensar, não é? O que deve acontecer no momento que a igreja for levada e as consequências que acontecerão, motoristas, aeronaves, médicos e tanta gente que trabalha em áreas bem delicadas. Eu acredito que será um grande caos só aí neste momento. Os meios de comunicação das autoridades totalmente congestionados devido ao desespero e à procura, não é? Penso que as pessoas estarão emocionalmente fragilizadas por suas perdas repentinas. Muitas famílias perderão seus queridos, e não há palavras, né, espiritual de esperança naquele momento ali. Então, em meio a esse caos social, emocional e espiritual, ele surgirá como o Salvador, a solução global em todos os aspectos da vida. Ele é o anticristo. Subiu isso. Pensemos por um instante no texto de 2 Tessalonicenses 2, do 7 a 12. O verso 7 nos diz: pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém. Essa é a nova versão transformadora. Deixa eu subir a foto, que ela me toma um espaçozinho aqui. A operação satânica, deixa eu ver, irmão Klaus, passou um pouco aí, de onde eu estava, cadê? A operação satânica é sem sombra de dúvidas, desde o pecado de Adão e Eva. Então, a sua ação vem desde lá. Isso, para nós que lemos as Escrituras, isso é inegável, né? Já é sabido de todos. Já nas consequências do pecado, Caim matou Abel, seu irmão, Gênesis 4, 8. Podemos imaginar que ambos os irmãos tiveram o mesmo ensinamento de seus pais de como deveriam adorar a Deus. Então, Caim, por ser o primogênito, né? Então, ele teve acesso ainda primeiro aos ensinamentos, mas mostrou-se avesso a isso. Entretanto, os dois irmãos são dois corações totalmente diferentes para com Deus. Pode subir um pouquinho, irmão Klaus, por favor? É isso. Cadê? Então, os textos vai nos dizendo, né? Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão, e por que matou? Porque a sua obra eram más e as de seu irmão justas. É notório que o mal só não se revelou na sua força total por causa da igreja, que é a luz do mundo. Então, Mateus 5,14 e Filipenses 2,15. Sendo assim, a igreja inibe, freia e limita a imoralidade.
Então, aí, quando falamos sobre a imoralidade, também na questão espiritual, não é? Em todas as áreas, ou para aí a gente resumir, né? O problema do mundo hoje, de um modo geral, é o conservadorismo, porque não deixar surgir ou se levantar esses sistemas que eles querem implantar. Então, imagine quando sendo tirado, né? O caminho fica aberto aí, a porta aberta para tudo isto. Então, a igreja na tribulação. Pergunto-lhes, a igreja passará pela tribulação? Sim e não. Creio que a igreja de Jesus não estará na tribulação, mas a igreja satânica sim. A falsa igreja começou em algum momento depois de Atos capítulo 2. Paulo falou sobre isto. Olha lá. A falsa igreja começou... Opa, que mexeu ali. A falsa igreja começou em algum momento depois de Atos capítulo 2. Paulo fala sobre isso, não é? Ele diz que esteve em perigo entre falsos irmãos, em 2 Coríntios 11, 26. Mas quando ela for tirada, só ficará os falsos pastores com os falsos crentes, pregando um falso evangelho. Então, Gálatas, de 1 a 6, vai estar também nos dando base para essa compreensão. Ela está entre nós, mas não tem força o suficiente enquanto a igreja fundamentada na palavra estiver no mundo. E aí vamos entrar aí. Quem é a falsa igreja? Ela é forjada por seu líder Satanás, Mateus 13, 38 a 39, João 8, 44 e 1 João 3, 10. É claro aí, irmãos, que nós estamos falando do Evangelho de Mateus, não é? E também de João. Nós sabemos que ele está se referindo diretamente a Israel, a princípio, mas o seu contexto se aplica, claro, para a igreja, como 1 João 3,10 vai também nos dar base para isto. E aí segue, filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que já a última hora, 1 João 2,18. E também houve entre vós falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, segundo Pedro 2:1. Ela adentrará a tribulação com seus líderes espirituais, fazendo que sabem enganar os perdidos, 2 Coríntios 11, do 13 ao 15. Em algum momento na tribulação surgirá o líder religioso global fazendo coisas extraordinárias. Apocalipse 13, 12 a 14. Então eu coloquei nessa questão tanto para a igreja, né, quanto o surgimento aí, pois nós não sabemos dizer quantos dias, quantas semanas ou meses após o arrebatamento esses indivíduos surgirão. Por isso que esse grupo atual não será salvo, pois elas já adentrarão na tribulação enganadas e continuarão assim. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás com poder, sinais e falsas maravilhas. Pode subir um pouquinho mais, por favor? Isso. E com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusaram a amar e aceitar a verdade que os salvaria, segundo Tessalonicenses 2, 9 e 10, nessa nova versão aí.
Então, olhando para 2 Tessalonicenses 2, 7 a 12, e outros textos bíblicos, para mim fica claro que eles não terão uma nova chance. Os que rejeitam a palavra, pois então aí, como os irmãos já perceberam, estou falando, né? Claramente que é o que eu defendo aí, que esses grupos, os deixados para trás, eles não terão uma nova chance, eles não receberão a iluminação para se arrependerem da parte do Senhor. Então, nós vamos ver aí o que os textos vai nos dizendo. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. João 12, 48. Quem vos ouve, vós a mim me ouve. E a quem ouve e a quem vos rejeita, né? A vós a mim me rejeita. E a quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas 10, 16. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 4, 8. Os que foram lavados, mas não habitados. Então, vamos lá. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habita ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Lucas 11, 24 a 26. E aí temos, né, que entendo como pecados imperdoáveis. Nós falamos até sobre alguns textos, né? Então, aí com mais detalhe. Então, veja aí. A blasfêmia contra o Espírito Santo, nós temos aí registrado tanto Mateus como Marcos. Lucas também fala, mas repete bem, ele é bem simplóriozinho lá, por isso eu não coloquei. Mateus diz: não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro, verso 32b. Marcos diz: nunca obterão perdão, mas será réu do juízo, do eterno juízo, não é? Então, mostrando claramente aí que não haverá chance de perdão para os que blasfemam contra o Espírito Santo. A blasfêmia, palavra que quer dizer, palavra que ofende, não é? A divindade, é um insulto, uma desonra ao caráter do Senhor. Então, aí, irmãos, ela perpassa aí o nosso tempo. Então, vai daqui até o período tribulacional e assim segue, sem sombra de dúvidas, para o perdido. Então, como o nosso assunto é se esses que ficarão, não é? Então, nós estamos falando, não do mundo, claro, em si, mas nós estamos falando de um grupo seleto específico que hoje eles se intitulam como igreja, né? Se esse grupo que ficarão aí, se eles terão uma nova chance. Então, eu vejo por esses textos que não, eles não receberão uma nova chance na tribulação. No Velho Testamento, Nabote foi acusado de blasfêmia e foi morto, 1 Reis 21, 13. No Novo Testamento, Estevão, Atos 6, 11, verso 13. Jesus, em Mateus 9, 3, e também no 26, 60 e quanto aí? 5, né? Então, mostrando que era uma dos tópicos na lei, que se o homem fosse acusado de blasfêmia por 2 ou 3 testemunhas,
ele era imediatamente apedrejado, morto, sem qualquer recurso para eles. Então, Deus sempre abominou a blasfêmia. E para os nossos dias, como igreja, nesse período, não é diferente para esses que não levam em conta isto. Outro pecado imperdoável, a apostasia. Então, apostatar é abandonar a fé propositadamente. Romanos 1, do 18 ao 32, eu separei só o verso 21, que diz ali: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então, é uma ação do próprio homem por rejeitar já a Deus, consequentemente, ele vai se endurecendo e chega um momento que o próprio Deus o recusa, o deixa de lado, né? E aí segue, o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, 26 a 29, exorta o desprezo da palavra e as suas consequências. Ok? Então, lá, verso 26, ele diz: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. De quanto maior castigo, cuidais vós ser julgado, merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, aí mostra, né, claramente também esta questão. Pedro também os adverte, né? Adverte quem? A igreja, no seu período lá. Ele vai dizer lá: e ele diz que tanto os falsos mestres quanto os seus seguidores perecerão. Então, não tem a desculpa, não é, do homem dizer, eles estão sendo enganados. O homem é responsável, sim, pelas suas escolhas e a quem está seguindo. Então, o texto vai dizer lá: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. 2 Pedro 2, 1 e 2. No verso 20 a 21, não deixa nenhuma dúvida. Então, porquanto se, depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nela e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então, aí, claro também, não é? Então, a apostasia é algo muito sério mesmo. Judas também nos chama a atenção para a história de Israel, para o que aconteceu aos incrédulos, no verso 5, os anjos rebeldes, no verso 6, Sodoma e Gomorra, no verso 7. Judas diz: ai deles, verso 11, eles são os que negam a verdade agora e na tribulação, já chegarão prontos para continuar as suas vidas, né, de blasfêmia e iniquidade. Eles continuarão ensinando um outro evangelho e por isso são malditos. Gálatas 1, 6 e 9 a 9. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Verso
11 de Judas. Então, cada pessoa que experimentou do Senhor, agora na dispensação da igreja, não receberão perdão, pois elas blasfemam do Espírito Santo. Então, aí, irmãos, eu termino essa parte dizendo, né, para mim, claramente, não tenho nenhuma dúvida, de que as pessoas que hoje elas se dizem que são crentes, foram salvas, que experimentam da mesa do Senhor, dos cuidados do Senhor, elas não terão uma nova chance para a salvação quando adentrarem a tribulação. Então eu paro por aqui, e aí os irmãos estão com a palavra. Meus irmãos, eu vou me arriscar aqui a fazer as vezes do Elias, que eu duvido que eu vou fazer direito, mas, por favor, vão levantando as mãos aí, a gente vai anotando a fila e vamos perguntando, irmão, ao pastor Dilson. Irmão Ulisses, pastor Ulisses, manda bala. Depois Hélio. Todo mundo está me ouvindo aí, gente? Sim, Eu estou ouvindo. sim. Beleza. Ô, Dilson, pastor Dilson, por favor, esclareça um pouco para mim. Eu acho que eu perdi algumas aulas, então alguns assuntos sobre isso eu não peguei. Na dissertação do irmão do pastor, o pastor fala daqueles que rejeitaram dos falsos profetas, mas me diz uma coisa, vamos trazer para a nossa realidade batista. Pessoas dentro da nossa igreja batistas, tanto na minha, na sua, como de outros irmãos aqui, que estão lá, não estão rejeitando, não estão ensinando coisas erradas, mas que de repente acham que são salvos, mas não são salvos. A sua dissertação envolve esses também ou não? Também. Porque é o que, segundo Pedro 2, ele fala sobre isto, né? Que tantos que pregam, que ensinam, que seriam os mestres, e quantos que ouvem e seguem, não é? Porque o homem, ele foi, não é? Ele é agraciado pela palavra de Deus, ele é, deixa eu ver aqui os versículos. Lucas, né? Tá. Lucas 11 falou que as pessoas que ouvem do evangelho, elas são libertas moralmente e assim por diante, mas elas não foram habitadas pelo Espírito Santo. Essas pessoas, assim como toda pessoa, ela tem a responsabilidade de buscar cada dia mais o conhecimento. E por ela se negar, porque, pastor, todos nós sabemos se somos ou não somos, se cremos ou não cremos. Então, quando o homem não tem como ficar em cima do muro, né? Estou neutro, estou aqui, mas né, não estou lá nem estou cá. Então, para Deus, ele está rejeitando o Senhor. Então, aqueles que adentrarem a tribulação, que estavam na igreja, onde ele diz que ele é um crente, mas ele não é crente coisa nenhuma, é esses que não terão uma nova chance. Certo, pastor Dilson, só para os irmãos saberem, a minha posição é contrária a essa, né? Então, eu sigo também a linha de vários outros escritores, né, pregadores, de que haverá, sim, oportunidade, né,
E por isso que uma grande multidão inumerável na tribulação vão se converter, né? Deixa eu só dar um exemplo meu aqui. Quando eu comecei a frequentar a igreja, os idos de 82, 83, 1982, 1983, eu passei mais de um ano dentro da igreja achando que era um salvo. E depois de um ano e meio, mais ou menos, eu descobri que verdadeiramente a decisão que eu tinha tomado lá atrás não era uma decisão real, segundo o que a Bíblia nos diz. Então, eu estou citando isso só para te perguntar. Então, quer dizer que, no meu caso, vamos pôr lá, vamos pegar o ano de 82. Eu não marquei certo ano, mas vamos pegar o ano de 82. Em 82, cheguei na igreja, supostamente, né? Tive um encontro com Cristo Jesus, estava ali, né? Sendo discipulado, fui, entre aspas, né? Batizado, né? Depois que passei pela classe de batismo. E se Cristo voltasse, então, naquele ano, eu não teria mais chance nenhuma, então, na tribulação. Veja o que o texto diz em 2 Tessalonicenses 2, que é a nossa base, né? Sim. Então, 2 Tessalonicenses 2, que é de onde nós saímos com esse assunto, e claro, nós não temos, como diz o pastor Evaldo, nós não somos o dono da verdade, não estou para mudar o pensamento. Esse é o meu ponto, do qual eu defendo, que eu tenho visto dessa forma, né? Então, como eu falei, os textos para mim são muito claros com relação aos deixados para trás, porque aí entra, irmãos, ao meu ver, né, no meu entendimento, entra o diferencial de hoje, de 82, para o período da tribulação, é justamente a graça. No período da tribulação há um diferencial aí. Por quê? Ao adentrar a tribulação, o mundo não terá um crente sequer. Correto. Não vai haver um pastor fundamentalista sequer pregando. Então, todo o ensinamento que eles estarão ali naquele período, por isso que eu falei, em algum momento da tribulação vai surgir o falso profeta, aonde esse é que vai assumir, não é, com o anticristo, a liderança mundial, mas vai estar os falsos pastores que adentraram o período da tribulação, que era o nosso tempo, vamos dizer assim, né? E o que é que esses homens vão estar ensinando? A verdade? Não, porque eles não têm a verdade, por isso eles ficaram. Eles vão estar ensinando um outro evangelho, que é o que Gálatas 1 fala. Então, imagine durante todo esse período, esses indivíduos aí agindo. Então, dessa forma, entra ainda a questão que o texto vai dizer ali. Eu vou pegar os versos 10 e 12, ele diz assim, ó: e com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, dentro desse texto e os demais aí que foi apresentado, eu vejo claramente que aqueles que adentrarão a tribulação, que era igreja,
por assim dizer, eles não terão uma nova oportunidade. Eu não vi, nos meus estudos, nas minhas pesquisas, dizendo que a esses que blasfemaram do Espírito Santo, a esses que apostataram da fé, a esses que negaram ao Senhor, eles encontrarão. Os textos dizem que não entrarão, não terão chance. Ei, pastor Dilson, desculpe só, irmão, só tomar um pouquinho de tempo, mas é a última, tá bom? E talvez a resposta pode ser só sim ou não sua. Por exemplo, vou citar mais um exemplo. Eu conheço muito bem, você também, né? Talvez outros irmãos aqui conheçam, pode ser que um ou não conheça. Pastor Jair, da igreja. Puxa vida, agora sumiu lá. Da igreja do pastor Jorge, né? Lá em Curitiba. Atuba. Sei, lá de Atuba. Ele pastoreou por alguns anos uma igreja. Em uma pregação, ele mesmo pregando, chegando na conclusão da pregação, falando sobre a importância aí de salvação, ele falou: irmãos, eu estou reconhecendo aqui agora que eu não sou salvo. Eu preciso tomar uma decisão lá de Cristo Jesus. E naquele momento, depois de anos pregando a palavra e levando outros ao caminho da salvação, ele se converteu. Aí eu volto à minha pergunta, porque os textos que você mostrou e reafirmou, e as suas últimas palavras aqueles que rejeitam, aqueles que voltaram as costas para Cristo Jesus, esse não tem salvação, né? Mas por isso que eu comecei a minha fala falando que eu não peguei as outras aulas, aí por isso eu não sei até que ponto foi, né? Mas aí o que eu gostaria de entender, né? Se falar para mim, não, olha, tanto você quanto o pastor Jair, se acontecesse o arrebatamento na época de vocês, vocês não seriam salvos. Ah, não, nós não estamos falando, né, dessa categoria de pessoas, estamos falando daqueles que estão até na igreja, são falsos profetas ou estão seguindo falsos profetas. Então, eu só gostaria de saber, né, se nesse segundo caso que eu citei para você, do pastor Jair, pega ele, isoladamente, né? E você sabe muito bem que ele não estava seguindo um falso profeta e ele não estava pregando também mentiras, né? Mas se o arrebatamento acontecesse antes dele ter esse verdadeiro encontro com Cristo Jesus, ele não teria mais chance? O que você me diz? Sim ou não? Não é preciso dar a explicação, você já deu, né? Mas eu gostaria de saber se sim ou não. Não teria nenhuma chance. Tá bom. Então eu entendo, porque aí o argumento seu volta para tudo aquilo que você dissertou, certo? E eu compreendo muito bem e com certeza respeito muito. Você sabe disso, tá, meu querido? Tá bom? Sem dúvida. Irmãos, obrigado pela oportunidade. Vou continuar aqui atento aqui, tá bom? As perguntas e a dissertação de outros. Obrigado, Dilson. Pastor Dilson, obrigado, hein? Joia. Agora, irmão Hélio, depois o pastor Lorival e o pastor José Soares levantaram a mão. A ordem é essa mesmo? Foi o pastor Essa Lorival, mesmo. depois o José Soares? Tá certo. Isso, então, Zé ok. Soares está na frente do irmão Lorival. Então tá bom. Então Depois de vamos mim. lá, Hélio. Fica à vontade. É o seguinte, duas coisas, né? Uma, eu sempre tive essa posição, desde quando eu aprendi, estudei esse texto. Estou de acordo com o pastor Dilson. Eu sempre me baseei na passagem de 2 Tessalonicenses mesmo, tá? Que fala, ora, o aparecimento do iníquo, a segunda eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios, tal como o pastor Edilson já falou, sinais da mentira, com todo engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se na injustiça. Então, eu acho difícil, porque a minha posição é,
que não, os que já ouviram da palavra de Deus não aceitarão, não se converterão na tribulação. Por quê? O mais difícil que eu acho aqui é o seguinte, que Deus vai mandar um espírito exclusivamente de erro para que eles creiam na mentira. Essa é a minha posição, para que eles creiam na mentira. Então, pastor Ulisses, se Jesus tivesse vindo em 82, você não teria sido salvo, porque você não ia crer na verdade, você ia crer na mentira. Porque o Espírito, ele ia mandar um Espírito para você crer na mentira. Aquilo tudo que foi pregado, você não teria ouvido. É a minha posição. Assim como o Jair também. O Jair, eu o conheci em 79, lá em Curitiba, quando nós fomos lá fazer um trabalho, os jovens da Igreja Batista de Lajeado. Eu o conheci lá, soube dessa conversão dele, bem depois, né? No seminário. Então, eu acho o seguinte. Agora, como você era um eleito e o Jair também, então Jesus não veio naquela época, ainda está por vir. Então, você é salvo porque você era um eleito, né? Então, você não ia. Como você é eleito, Deus falou: "Ó, eu vou vir mais tarde, deixar o Luiz se converter primeiro, o Jair, para depois eu voltar." Mas, tirando a brincadeira, eu sempre me baseei nesse texto, 2 Tessalonicenses, e sempre foi essa a minha posição. Que quem hoje está na igreja, mesmo nossos parentes, eu tenho muitos sobrinhos que cresceram no Evangelho, se desviaram, se não voltarem, se não se arrependerem dos seus pecados, não realmente se converterem, eles, se entrar na tribulação, a meu ver, eles não serão salvos, porque Deus vai mandar o espírito de engano para que eles creiam na mentira. Esse é o mais difícil que eu acho da coisa. Porque aí não vai ter vontade dele. Porque eles vão crer na mentira. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Então, eu sempre me baseei nesse texto, 2 Tessalonicenses, para essa minha posição de que os que hoje, né, os que já ouviram a palavra de Deus e não se converteram, não se converterão na tribulação. Essa é uma posição, uma colocação minha. Outra coisa, pastor Dilson, eu não entendi lá, quando você está falando lá em. Está na página 4, quando você está falando da blasfêmia do Espírito Santo, você dá um exemplo ali de Nabote, que blasfemou com o Espírito Santo e morreu. E logo em seguida se coloca Estevão. Ali dá a entender que Estevão também não blasfemou com o Espírito Santo, por isso que morreu. Não sei se os irmãos entenderam isso, mas conforme está colocado ali, na página 4 Uhum. do texto. Ali não é a blasfêmia ali de Estevão e Nabote, é que talvez ficou Depois faltando a coloca Jesus também, pontuação. né? Estevão e Jesus ali, então. É mostrando que a blasfêmia em si, ela era uma lei, né? É um dos artigos da lei que aquele que fosse achado blasfemando, ele seria morto imediatamente. Então, Nabote, ele foi acusado, foi a maneira que Jezabel arrumou para poder dar a terra lá, o seu jardim, né, lá para Acabe. Então, ela arrumou falsas testemunhas que o acusaram de blasfêmia. E ele foi apedrejado e, consequentemente, Acabe se apossou da terra. Estevão também foi acusado de blasfêmia quando disse que está vendo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita, e foi apedrejado. Jesus também é acusado de blasfêmia lá em Mateus 9, quando ele fala que os pecados do homem estavam perdoados. E também lá em Mateus 26, que é o final, lá no julgamento dele, não é? Quando ele diz que então eles veriam o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então o sumo sacerdote rasga a roupa e grita: blasfemou, blasfemou, para que precisa mais de testemunho? Então, só mostrando ali que a blasfêmia em si, na lei, ela exigia a morte imediata, sem qualquer chance de perdão. E assim também será com aqueles que blasfemaram contra o Espírito Santo, não é? Que é o que Hebreus 10 fala sobre isto. Então, Hebreus 10 vai falar da seguinte forma. Deixa eu achar aqui.
Hebreus 10, 26, ele diz assim, ó, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança, que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Então, aqui mostra, né, claramente que é o perigo, né, que é lá onde o irmão falou, onde eu coloquei que o escritor de Hebreus exorta sobre o perigo e as consequências daqueles que recusam a palavra, né, que recusam o ensino, que recusam o Senhor. Então, aí mostra, né, a dar a resposta tanto lá para o pastor Ulisses, graças a Deus que Cristo não voltou, senão nós não teríamos essa conversa também, né? Eu me converti faz pouco tempo. Perfeito. Aí, né, pastor Ulisses? O negócio estava encrencado, era para o meu lado também. Mas os textos diz claramente, né, que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele ainda deixa bem claro, ainda diz, não haverá perdão nem agora e nem no futuro. Né? E a lei está falando justamente disso. Acho que é MacArthur, que ele comenta que no período que Cristo esteve presencialmente na Terra, quando se expulsava os demônios, eles diziam que eram obras de Beelzebul. E agora, no período atual, que se expulsam os demônios por Beelzebul, por assim dizer, eles dizem que é o Espírito Santo, ou seja, inverteram tudo. E os homens sabem dessa verdade, né? Então, eles fazem isso propositadamente para confundir as pessoas. Ô, pastor Dilson, bom, irmão, só me desculpem, é que eu já preguei em cima desse texto, fiz uma exegese bem acurada em cima, e na realidade, até grandes pregadores que eu analisei, né, para trazer essa pregação aqui na igreja, são unânimes em dizer que esse pecado foi naquela época, e que não se pode acontecer de novo, porque eles estavam falando que o que Jesus estava fazendo era pelo Beelzebul. Aí é onde ele entra com esse pecado do Espírito Santo, e que são unânimes de dizer que não haverá de novo, né? Talvez, bem, não sei, né? Pode ser que o pastor Dilson já fez um grande estudo em cima disso, né? E chegou a essa conclusão. Mas se não, pastor, eu recomendo o irmão pegar, né, esse texto isoladamente, porque talvez ele não vai corroborar com a sua tese, né, para isto, e talvez alguém possa usar para falar, olha, não, mas o Mas irmão qual não está texto, pastor certo. Luiz? Esse que você acabou de citar, né, da blasfêmia contra o Espírito Hebreus, Santo. Hebreus 10. Isso. De Hebreus 10, está falando? É. Não, você citou lá, deixa eu achar aqui na minha Bíblia aqui também. Mateus. Não, é Hebreus Mateus, lá, é Mateus. os que ouviram e não deram crédito. Não, não, da blasfêmia lá contra o Espírito Santo. Quanto Espírito Santo. Que É, isso. Esse está em Mateus, né? Isso, foi Mateus.
Isso, Mateus então é esse 12, mesmo, né? não é Hebreus, não, é Mateus, Ah, que Mateus. fala lá, né, que Jesus, ele estava curando e aquelas pessoas chegam e falam que o que ele estava fazendo era pelo Beelzebul, ou seja, eles estavam atribuindo o milagre que Jesus, como Deus, estava fazendo a Satanás, né? Então, esse é um pecado grave, mas eu só, né, sugiro, né, que se não fez uma exegese bem acurada em cima desses textos, que se faça, tá bom? Para o irmão ver se continua deixando esse texto ainda na sua defesa, né, daquilo que você crê ou não. Mas era só isso. Eu só interrompi, desculpem, interrompi porque para não passar depois, né, e outros fazer outras perguntas e depois a gente desviar do assunto. Desculpa, tá bom? tá Muito tranquilo, obrigado. Desculpa aí, gente. agradeço. Mas eu continuo com o mesmo entendimento nessa questão ali. Ok, então vamos passar a palavra então para o pastor José Soares, não é isso? O próximo seria o pastor José Soares? Sim. Sim. Então tá. Pastor, à vontade. Obrigado, irmão. Eu gostaria de me dirigir ao pastor Ulisses. O pastor Ulisses, eu gostaria muito de ter a sua convicção também, honestamente. Isso seria é, algo, né, dizer para as pessoas essa questão de que não há esperança após o arrebatamento, e também a minha convicção, viu, irmão? Quero dizer para o irmão que eu olhando para esse texto ali, entendendo ali que aquele que do meio será tirado é a igreja, e olhando para o texto ali, que se ficaram aqui, o Senhor enviará a operação do erro, eles vão acreditar no engano, porque o texto diz isso. Então, pastor Ulisses, eu gostaria de saber, o irmão, em qual passagem, irmão, que o irmão se baseia para, para justificar a sua posição? Não, sim, gostaria honestamente de saber, né? Quais os textos nos quais o irmão se apoia para poder entender que Tessalonicenses não está se referindo a isso e que haverá possibilidade de salvação. Por Isso. favor, irmão. O pastor, o senhor citou 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12? Isso. Certo. Tá. Então, olha só, dentro desse próprio texto, né, dentro dos meus estudos, eu uso ele para apoiar, né, o que eu creio, né? Porque ele adverte que muitos rejeitaram a verdade, né? Antes ali do arrebatamento, né? E acreditarão em mentira, né, do anticristo. Mas ainda vai ter, né, um grande grupo que vai se converter, né, na tribulação. Apocalipse, capítulo 7, por exemplo, versículo de 9 a 14, descreve, né, que uma grande Uhum. multidão que ninguém podia contar, né, Uhum. que veio ali da tribulação, uma grande multidão que ninguém podia contar. Então, eu não vejo que os que estavam dentro de uma igreja achavam que eram salvos e não são salvos, veio o arrebatamento e ficaram para trás, que todos esses vão cair nesse engano. Aí eu vou também para Apocalipse 14, versículos 6 e 7, que apresenta um anjo, né, proclamando o evangelho eterno, né, reforçando que a mensagem da salvação ainda está disponível, né? Ou seja, olha, tem esperança. Os textos, né, que usam, né, para dizer que não vai ter oportunidade lá, como foi usado, eu não vejo tanto apoio, né, neles para dizer, ó, tá vendo? Ó, por conta disto, que esses que foram deixados para trás não vão ser salvos. E aí eu poderia citar, pastor José Soares, pregadores, né, que dentro da sua dissertação,
né, eles colocam, né, essa possibilidade de salvação para os deixados para trás, né? Eu sei que o pastor Evaldo já criticou uma vez aqui, né, o Tim LaHaye, né, da obra, né, Deixados para Trás, né? Eu tenho toda a coleção, li há muitos anos atrás, né, assim que saiu, né? Então acho que já tem uns 25 anos que saiu, li todos eles e concordo, né, com o que eles colocam ali. Charles Hyde, ele deixa também, né, entender, né, que haverá salvação, né? E se haverá salvação na tribulação, então aqueles que passaram, né, do arrebatamento para a tribulação ou adentraram a tribulação, mesmo que a gente coloca, né, deixados para trás. Quando a gente usa o termo deixados para trás, nós estamos querendo nos referir a um grupo que estava dentro da igreja, achava que era salvo e de repente se deu conta que não foi arrebatado, né? Eu acredito que o termo deixados para trás se refere a isto, né? Mas os textos, por exemplo, né, que se usam normalmente, né, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou aqueles que viraram as costas, né, para Cristo Jesus, ou rejeitaram a verdade, ou até, né, que Romanos capítulo 1, né, que Deus os entregou uma reprovação, né, esses são pessoas que abertamente estão indo contra, né, então, por isso eu não vejo apoio, né, para dizer, né, e para crer que não vai haver salvação para esses, né, que entrarem, né, na tribulação. Eu fico pensando no quê? Puxa, a pessoa está ali dentro da igreja ali e ela, na sua sinceridade, achando que é salvo, mas talvez ela foi para a igreja por um outro motivo. Eu estou doente, preciso, olha, estou me sentindo muito bem aqui, e começa a ouvir a verdade. Aí, de repente, acontece o arrebatamento. Ela dá de cara ali. Poxa, estou aqui. Será que todos vão ser levados pelo erro? Eu acredito que não. Então, por isso que essa é a minha base, pastor. Não sei se deu para Compreendi o que o senhor responder explicou, aí para o pastor. senhor. Não, compreendi, pastor Luiz. Compreendi também o coração do irmão, bondoso, compassivo, em relação a isso. Mas, note bem, não receberam o amor da verdade para se salvarem. Mesmo que estiveram ali, tiveram toda a oportunidade, não é? Se espera que essa seja uma igreja que pregue a respeito do pecado, do arrependimento, da salvação, e em muitos lugares essa tem sido uma mensagem considerada invasiva nos nossos dias, né? Não se prega mais esse tipo de mensagem, mas se é uma igreja que está pregando a palavra ali, a pessoa esteve todo o tempo ali, ela não recebeu o amor da verdade. Será que ela não ouviu a mensagem do Evangelho? O texto, porque esse texto só por si mesmo, tomando como base o fato que aqui o arrebatamento, está tratando do arrebatamento, né, fala a respeito do arrebatamento, até que do meio seja tirado, e nós entendemos todos, acho que creio que nós concordamos que aqui se trata da igreja, né, que está resistindo ao Espírito de Deus, que através da igreja que resiste aí a manifestação do ministério da injustiça. Então, a pessoa estava ali na igreja, e a igreja partiu. Então, ela não fazia parte da igreja, estando na igreja, ouviu o amor da verdade para se salvar. Então, ela estava sinceramente errada, estava ali equivocada todo esse tempo. Eu respeito, viu, pastor Ulisses, respeito também o ponto de vista do irmão, mas também gostaria, honestamente, pastor, gostaria mesmo mas nem poderia falar isso, porque eu daria uma falsa, uma esperança para alguns continuar na sua, na sua mornidão, em cima do muro. Mas tá bom, irmão. Pastor Ulisses, te ouvi, não é? Mas eu penso assim, do meu ponto de vista, esse texto por si só já é um alerta, já é realmente
Eu tenho pregado na igreja sobre isso e alertado as pessoas: olha, você avalia a sua vida pela sua própria fidelidade para com Deus. Porque alguém que não é convertido e está dentro da igreja, ele não produz fruto. E eu preciso incomodar essas pessoas. Eu tenho entendido assim que a palavra de Deus, ela precisa incomodar, não ser mal educado, não ser deselegante com as pessoas, mas realmente fazer com que elas sintam o fogo queimando debaixo dos pés delas, né? Eu peço a Deus que nos dê a todos nós uma palavra como aquela que o Jonathan Eduardo pregou, né? Pecadores nas mãos do Deus irado, no sentido de elas sentirem o inferno debaixo delas, delas não conseguirem voltar para a igreja, no sentido de elas vão se sentir tão perturbadas pelas suas culpas, pela sua mornidão, que elas realmente, ou elas se arrependem, ou elas não ficam na igreja. Elas não consigam ficar na igreja. Então, assim, honestamente, eu tenho pedido a Deus, porque o evangelho precisa desintocar essas pessoas, precisa de incomodar essas pessoas. Do contrário, pode ser que eu esteja me adequando a essa pregação que não é invasiva, né? Hein, pastor José Soares? O senhor usou o termo, né, mornidão. Mas tanto o meu exemplo quanto o exemplo do pastor Jair Ribeiro, nós não estávamos em mornidão na igreja. Estava O pastor morto. Alceu Olímpio Ferreira pregava e pregava todo domingo, né, sobre pecado, arrependimento, né? O pastor Jair se converteu numa pregação dele próprio, né? Ele próprio pregando a palavra de Deus, ele chegou ao entendimento, não, eu preciso tomar essa decisão. Eu não tomei ela ainda, né? Então quer dizer, aí é onde, né, eu comecei a minha fala fazendo essa pergunta. Aí pessoas assim, né? Diferente de mornidão, né? Se eu pego na Não, minha igreja pastor. hoje, eu sei dizer citar para o senhor os mornos que estão lá, né? Mas, irmão, eu estou considerando morno como em cima do muro. E o morno são aqueles que o Senhor não irá engolir, né? Irá vomitar da sua boca. Então, eu estou considerando morno aqueles que pensam que são alguma coisa e não são. Pelos seus Ah, frutos conhecereis, né? Se não há frutos de arrependimento, o João Batista deu um título para eles sem nenhuma economia de palavras, né? Sem nenhuma preocupação de não ofendê-los. Os chamou de raça de víboras. Quem vos mas, ensinou a fugir da ira vindoura? É pesado, né? mas tá certo. Eu entendi, pastor. Vamos deixar o pastor Lorival, acho que é ele que tem com a mão levantada, senão depois ele vai ficar bravo comigo e falar, poxa, o cara monopolizou dessa vez, né? Desculpa aí, tá? Obrigado, pastor Luiz. Ulisses. Pastor Lorival, por favor, fique à vontade. Obrigado. Quase não sobrou nada para mim aí. Bom, eu creio, eu creio que os crentes de hoje que estão professando a fé com alguma sinceridade, estão se esforçando para caminhar na santificação, ah, serão arrebatados, né? Eu creio que os crentes que não serão arrebatados serão aqueles, os mornos, os joios, né? Os que não vigiam, não se preocupam com a vida de santidade, em cooperar, servem como pedra de tropeço para outros. Eu creio que esses não serão arrebatados e na tribulação não terão chance, não. Não vai ter segunda oportunidade para eles, não. Eu entendo bem esse texto de Hebreus que o pastor Dilson leu. É um texto que já me apavorou, me cercou nas minhas trevas. Se o pastor Lício passou um ano, né? Eu passei 15 anos afastado do Evangelho. E então eu tive 15 vezes mais chance de ficar do que o pastor.
E eu creio que se Jesus voltar hoje, os crentes que estão nessas condições, né, ah, certamente na tribulação eles não vão ter oportunidade, não. Vão ser vítimas da operação do erro, do engano, não vão encontrar pastores fiéis, corretos, justos, e porque esses já foram arrebatados, né? E realmente a salvação, vai haver a salvação na tribulação, como nós já consideramos, e o Espírito Santo vai operar salvação, mas não será mais a época da graça. Hoje nós estamos na época da igreja, da graça. Ou seja, para mim isso é muito importante. Quando eu leio na Bíblia, né, que nem ah, Timóteo capítulo 4, né, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ou Mateus capítulo 24, verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. O texto de 1 de João, amados, não creia a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Para mim, o caráter da tribulação, quando se aproximar a tribulação, realmente a igreja, eu poderia dizer que a igreja de hoje, para nós, em relação a essa situação, a igreja nossa é fervorosa, é avivada, vamos dizer assim, é uma igreja que ainda a gente pode ver ah, muita obra espiritual acontecendo, né? Eu amo a igreja e acho que aqueles que não dão valor para a igreja, eles estão perdendo a chance grandiosa que Deus dá, né? Não fosse isso, para que exortar a exortação de vigilância? Para que para que Jesus teria deixado essas instruções, né? Indicando, olha, o reino dos céus é semelhante a isso, semelhante àquilo, tantas coisas que é só ler Mateus que a gente vai ficar, né, abobado de ver os exemplos dados. E então eu creio, não, eu creio na explicação do pastor Dilson sobre que não haverá salvos desses crentes, tá? Da época da graça que entrarem na tribulação, que não foram crentes, crentes no crivo das doutrinas, né? Das doutrinas apostólicas, porque tem muitos textos apontando a contrariedade de Deus para os que promovem contenda. E olha quantas pessoas é, infernizam a igreja com atitudes de fofoca, de porfia, né? Atrapalham o andamento, o crescimento da igreja, impedem a igreja de realizarem grandes coisas e estão ali no meio, passando de crentes e tal. A gente gosta deles, né? De pessoas amáveis, falam bem, tem uma boa prédica e tal, mas esse julgamento aí é de Deus. A gente não. Eu acho que o pastor Ulisses está muito preocupado com os crentes dele. Eu acho que não devia, né? Essa parte aí, essa função é de Deus. A gente tem que fazer a nossa tarefa e pregar o máximo possível. Eu fiquei muito, vamos supor assim, tocado nessa live de hoje, porque eu vi que eu estou falando pouco sobre o arrebatamento, o antes e o pós, né? Realmente, como o pastor José Soares colocou, a gente tem que dar um susto nessa turma aí para sentir o calor do inferno, né? E tomar logo uma atitude antes do arrebatamento, porque depois, o depois, é o que a gente lê na Escritura.
Então, Vai que eu creio vai nisso. que o Ulisses esteja errado, né, pastor Lorival? Desculpa te interromper, pastor Lorival. Sim. Vai que depois o pastor Ulisses esteja errado, né? Dê uma falsa É, esperança para eles. pois é, e realmente, se a gente falar, não, se você não se converter agora, não esquenta não, você vai ter a chance depois na tribulação, vai ser mais difícil, Tribulação. mas É. você ainda vai ter chance. Acho que é uma falsa expectativa que a gente joga neles, deixar eles procrastinando, protelando, né? Meu pensamento é esse. E, meus queridos, só para Ok. vocês saberem, Ó, essa questão, né, de conversão na tribulação, tanto eu quanto os grandes pregadores que eu dei uma analisada, nós somos unânimes em dizer que vai ser muito difícil o período da graça é agora, né? Aqui, para nós, na nossa realidade, né, por mais que tenha um país ou outro que as pessoas perdem a vida, né, por isso, mas tem muitos países como o nosso que não. Mas na tribulação, com certeza, né, vai ser muito difícil, só para vocês saberem, tá? Então, não é porque a pessoa está na igreja hoje, a igreja foi arrebatada e amanhã ela vai com grande facilidade falar, ah, não, legal, eu precisava entregar a minha vida a Cristo mesmo. Não, ela vai ter né, que decidir, né? E aí, eu vou para esse lado ou não? Eu vou assumir aí o que o ensino do erro está proliferando ou não? Então, vai ser difícil, só para vocês saberem, tá bom? Certo? O pastor, se permite, me permite aí, Maravilha. Dorival, pastor Dorival, um momentinho aí. Eu tenho colocado, assim, olhado para Hebreus 2:3 e aplicado aquilo dessa forma, né? Agora, para o agora, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, né? Como? Tão grande salvação, exposta agora, o preço que foi pago, a oportunidade, o evangelho sendo pregado, como espera escapar depois? Né? Se não atentar agora para essa tão grande salvação. Deixar na dúvida, na interrogação, né? Na possibilidade, o momento é agora. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Obrigado. Aham. Vou E dar deixa eu ler só um um texto complemento. aqui. Pode falar, pastor, o que você vai falar. Só com relação à blasfêmia contra o Espírito Santo, a minha opinião é que no tempo de Jesus, realmente o que ele falou foi certo, fato, e não teve perdão aquelas pessoas que cometeram aquela blasfêmia. Mas depois que ele ascendeu aos céus e que o Espírito Santo veio, eu acho que acho não, né? Houve a inversão de pessoas atuando na face da terra, na pessoa divina, e não vejo possibilidade de acontecer um pecado que não possa ser perdoado, porque Jesus estava ministrando ah, pelo poder do Espírito. Então, aqui o agente divino nele, né, era o Espírito Santo. Então, qualquer coisa que se atribuía a, a Jesus estava atribuindo diretamente ao Espírito Santo. Então, a blasfêmia atingiu o Espírito. Mas agora, o Espírito Santo age para revelar Cristo, Jesus, o Salvador, né? Essa grande salvação, e não tem pecador que não possa ser perdoado se realmente ele se arrepende e se, né, reconhece a soberania de Deus, a salvação de Deus. Então eu sou dessa posição também, tá? Que a blasfêmia do Espírito Santo hoje em dia não ela não é aplicada para hoje, O pastor ok? Lorival, se me permite? É, Bom, mas e se a pessoa e se a pessoa ouve a pregação do evangelho e ela rejeita o evangelho? O apóstolo Pedro, os irmãos podem me ajudar aí,
vós sempre resistis ao Espírito Santo. Foi Pedro que estava pregando isso ou foi Estevão que falou isso em Atos dos Apóstolos? Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então, mas esse resistir ao Espírito Santo, sendo que o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, aplicando ali o Evangelho, não seria uma blasfêmia? Ou seja, duvidar do testemunho do Espírito Santo não seria chamá-lo de mentiroso? Acho que, porque a mensagem do Espírito é Cristo, né? O operar do Espírito Santo é para que as pessoas creiam em Cristo. E aí esse Então, pecado de não crer Cristo, em Cristo não tem perdão? o Espírito Santo é um agente, é o agente da revelação. Então, quando a pessoa rejeita, ele não está rejeitando o Espírito ou o testemunho do Espírito, assim como nós damos o testemunho, as pessoas nos rejeitam. Então, quando elas nos rejeitam, não estão rejeitando a nós, estão rejeitando a essência da nossa mensagem, que é Cristo. Meu entendimento é esse. Obrigado. Obrigado, irmão. Pastores, tremenda aula hoje, de vários Tempo já lados, foi. né? Excelente. Obrigado, pastor Dilson. Obrigado também aos Agradeço. mais pastores que contribuíram. Bem-vindo, irmão Elias. Passa a palavra para o irmão Elias finalizar nossa reunião. Senão nós vamos mais um tanto aí. Não era para você passar, era para você mesmo terminar. Eu estou um tempo aqui, não consegui abrir a minha câmera, mas eu estava ouvindo aí. E eu até mandei mensagem para você, irmão Klaus. É que você não conseguiu ver. Eu mandei mensagem aí. O tema realmente é fascinante. Na semana que vem a gente continua. Tem uma coisa que eu queria perguntar e falar também, pastor Dilson. E não deu. Opa, Então, maravilha. semana que vem a gente continua, porque temos que deixar a coisa assim posicionado, tipo, Sim, sim. assim, assado, né? Que o tema realmente é fascinante. E eu vi aí que O a, irmão né? Daniel quase não parou de falar hoje, hein? Hoje está mais quieto. Eu peço perdão a todos os irmãos, realmente eu não pude participar hoje, tinha um compromisso inadiável, tinha que acompanhar minha esposa, não tinha jeito mesmo. E o primo hoje também, ele fez uma operação, e também não podia participar. E aproveitando, eu estava pensando, eu estou com uma ideia que vamos colocar em prática. Hoje, nós tivemos aí não sei o termo, né? O comando pelo irmão Klaus. Muito bom, né? Então, já lhe digo que a semana que vem vai ser o mesmo assunto, o mesmo tema, e você que vai comandar até terminar esse tema. Depois, na outra semana, nós vamos escolher um outro irmão para comandar, o irmão Hélio, na outra semana um outro pastor. Vamos revezar, né? Porque só eu, né? Não, eu também preciso perguntar, quero participar. Então a gente vai revezando aí e nós vamos acertar essa parte técnica também, que eu não sei por que que o irmão não conseguiu colocar para gravar, mas o primo sempre sabe mais do que a gente. Vamos acertar isso também. Tá bom? E a gente ter várias pessoas aí comandando, porque na ausência de um, o outro faz, né? Eu fiquei pensando nisso, eu acho que é uma. Eu gostei dessa ideia minha. Não sei se vocês gostaram, mas eu gostei. Sim, sim, muito Bom, bom. bom. Tem muitos irmãos tecnológicos aí. E pastor Deus, muito obrigado aí e tal. Nós temos os outros pastores também que eu sugiro que eles também preparem os temas deles aí, alguma coisa que queira apresentar para nós. O pastor Olival já fez isso, o pastor José ainda não. O pastor Ulisses já faz um tempo que fez o dele, está na hora de preparar também alguma coisa. Sempre bom todo mundo participar, né? Eu acho Verdade. ótimo isso, né? Muito Maravilha. bom, muito bom. Que Deus nos abençoe, tá? Muito obrigado, viu, irmãos? Obrigado mesmo. Depois eu vou assistir o vídeo desse estudo aí com calma. Muito obrigado. Nossa oração final, eu coloquei, acho que o pastor José, se não me falha a memória, o pastor José Soares, foi isso mesmo? Eu creio que sim. É isso, né? O pastor José. Então eu vou pedir para que ele encerre com oração, pastor, por favor. Vamos orar então. Nosso Deus e Pai, nós queremos te dar graças por esse tempo que nós passamos juntos como seus filhos. Estamos querendo saber mais
a respeito da tua palavra, conhecer melhor o Senhor, ó Deus, e, e obedecer ao Senhor de todo o nosso coração. Temos tratado de assuntos que são extremamente importantes, pois tratam a respeito, Deus, da mensagem da salvação, e nós queremos apresentá-la da maneira mais fiel possível. Nos ajude a todos nós, tu conheces o íntimo de cada um de nós. Nós somos gratos ao Senhor pela sua graça, sua misericórdia conosco, e pedimos também que nos dê um coração bondoso, um coração misericordioso, ó Deus, e que nós sejamos, todos nós, que estamos aqui procurando nos debruçar na tua palavra, que nós todos sejamos fiéis na proclamação da palavra, amorosos, e que possamos, Deus, ser instrumento nas tuas mãos para a glória do teu nome. Muito obrigado pela vida dos nossos irmãos. Oramos ainda pelo pastor Evaldo e onde ele está, que o Senhor o abençoe, Deus, sua graça seja abundante sobre a vida, o ministério dele. Pessoas ali sejam edificadas, sejam convertidas a Cristo Jesus durante a ministração do nosso irmão. Nós pedimos que o guarde e o abençoe. Nós oramos agradecidos a Deus em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Pastor Amém. Dilson, Boa noite a muito todos. obrigado, pastor Dilson. Valeu. Obrigado, Muito viu, bom. pastor Dilson? Obrigado, pastor Dilson. Valeu, Obrigado, gente. pastor Obrigado, Dilson. Dilson. Muito, Boa noite a muito todos. bom, muito obrigado. Boa noite. Irmão Abraço Genivaldo pra tá todos. firme, hein? Irmão Pastor Genivaldo Ulisses, tá um firme, hein? abraço. Gostei, irmão. Ô, irmão, gostei. Boa noite. Pastor Ulisses, pastor José, Tamo pastor junto. Lorival, irmão Klaus, obrigado, irmão Klaus. Deus abençoe, viu? Tá jóia. Deus Daniel, abençoe. Boa noite. Boa cunhado, noite. Boa noite. cunhado, Boa noite. Deus abençoe, viu? Abraço. Encerra-se nesse momento a Rede Nacional de Transmissão de Escatom. Abraço.